Certo, vamos começar. O que temos em mãos é o consolidado da nossa análise forense da Dell Technologies no Brasil, com projeções para o ciclo 2025-2026. E é importante frisar, o objetivo aqui não é fazer um review de produto, é dissecar a entidade industrial, logística e de engenharia que opera sob o nome Dell. A gente está tratando essa operação como um estudo de caso de engenharia de produção e cadeia de valor, mas num dos ambientes de negócio mais complexos do planeta. Exatamente. A pergunta que guia toda essa análise é: como uma corporação global que tem seus processos otimizados para uma escala mundial consegue se adaptar, ou, em muitos casos, falha em se adaptar às particularidades, às idiosincrasias do que a gente chama de custo Brasil? E não estamos falando só de imposto. É uma tempestade perfeita de logística continental, uma legislação tributária que muda com o vento e um perfil de consumidor que vai de um extremo ao outro. Uma sensibilidade a preço brutal na base e, ao mesmo tempo, uma exigência técnica altíssima no topo. Por isso, a nossa análise precisa ser cirúrgica. Vamos do polímero usado na carcaça de um notebook até a estratégia fiscal por trás da localização da fábrica. A estrutura da nossa análise está dividida em 6 fases críticas. A gente começa pela gênese, lá no início, o desembarque da Dell e o pivô estratégico que ela foi forçada a fazer por causa da realidade geográfica e fiscal do país. Depois a gente faz um mergulho profundo na fortaleza de Hortolândia, que é, sem nenhum exagero, o coração e a principal vantagem competitiva da Dell aqui. A partir daí, a gente entra na grande dicotomia do portfólio. Primeiro, a linha de consumo, onde a gente vê um volume de vendas gigantesco convivendo com compromissos de engenharia bem notórios. E a gente contrasta isso imediatamente com a solidez das linhas corporativas, onde o hardware, acredite, é quase secundário perto do ecossistema de serviço, o pró-suporte. Por fim, a gente posiciona a Dell no campo de batalha atual em 2025 e projeta as tendências que vão definir o próximo ciclo, principalmente a chegada dos AI PCs e a pressão por sustentabilidade. Vamos lá. Fase 1. Para entender a Dell no Brasil, a gente precisa voltar para 1999. A chegada deles foi um evento sísmico no mercado. Naquela época, o mercado de PCs era uma terra de ninguém, um verdadeiro faroeste. Era dominado pelo que a gente chamava de mercado cinza. Pequenas montadoras de fundo de quintal, sem marca, que compravam componente de distribuidores de segunda a terceira linha, muitas vezes de origem bem duvidosa. Não existia padronização, não existia garantia de verdade. E aí a Dell entra rasgando o manual com um modelo direto. Para a época, era uma heresia completa. Vender direto da fábrica para o consumidor final, pulando distribuidor, pulando varejista, uma aposta de risco altíssimo que, na verdade, subestimou a complexidade logística, que é o Brasil. A lógica no papel era perfeita. Você corta a margem de 2 intermediários e oferece um produto de marca global que o cliente podia configurar a um preço que, em tese, bateria de frente com os montadores locais. A engenharia financeira por trás disso era a gestão de estoque. Pensa bem, num setor onde o valor de um processador ou de um pente de memória RAM pode cair 30% em 90 dias, ter estoque parado é queimar dinheiro. O modelo Build to Order, montar sob encomenda, era a solução genial para isso. E o ponto de entrada, Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, mostra como a decisão inicial foi puramente fiscal, mas míope do ponto de vista logístico. O governo gaúcho, na época, ofereceu um pacote de incentivos fiscais extremamente agressivo para atrair a fábrica. Existia também uma visão, na época, de usar o Porto de Rio Grande para criar um hub de exportação para o Mercosul. O problema é que a geografia e a demografia, elas são implacáveis. O plano funcionou por alguns anos, enquanto a base de clientes era menor e concentrada no Sul. Mas lá por 2006, o crescimento da operação expôs a falha fatal dessa estratégia. O centro de gravidade econômico do Brasil, onde está 80% do mercado consumidor com poder de compra e o mercado corporativo, era e ainda é o eixo Rio-São Paulo. E isso fica a mais de 1.100 quilômetros de distância de Eldorado do Sul. A vantagem fiscal que eles ganhavam estava sendo completamente pulverizada pelo custo do frete rodoviário e pelo tempo de entrega. O SLA, o Acordo de Nível de Serviço, para uma entrega em São Paulo era de 5 a 7 dias úteis. Isso é inaceitável para o mercado corporativo. Então, a decisão de migrar para Hortolândia em 2007 não foi uma escolha para otimizar. Foi uma manobra de sobrevivência para permitir que a operação pudesse crescer. E a gente precisa ser bem claro sobre o que isso significa na prática, no balanço da empresa. No mercado de PCs de volume, as margens operacionais líquidas são de um dígito baixo. Estamos falando de 3%, talvez 5% num trimestre muito bom. Cada real gasto a mais em frete é um real que sai direto dessa margem. Não dá para repassar isso para o preço final, porque o seu concorrente, que já está em São Paulo, não tem esse custo. Manter a operação em Eldorado do Sul era um suicídio logístico para qualquer plano de expansão. A mudança para Hortolândia foi uma operação de xadrez que custou bilhões. Você não move só uma linha de montagem. Você move toda a cadeia de suprimentos, todos os contratos com transportadoras, centros de distribuição e,
o mais importante, você busca acesso a um ecossistema de tecnologia maduro. A região de Campinas, onde fica Hortolândia, oferece a proximidade com a Unicamp, com o CPQD, com o ITA. É um poço de talentos de engenharia que o Sul, infelizmente, não oferecia na mesma escala. E o ponto crucial, o acesso ao aeroporto de Viracopos, o maior terminal de carga aérea da América Latina, por onde entram todos os componentes de alto valor que vêm da Ásia. Essa decisão cimentou a estrutura da Dell no Brasil pelas 2 décadas seguintes. Isso nos leva direto para a segunda fase, que é a análise da operação de Hortolândia. E aqui, pessoal, está o núcleo da vantagem competitiva da Dell e de qualquer outro grande player que joga a sério no Brasil. Aquilo não é uma simples maquiladora, uma montadora. É uma fortaleza industrial projetada do zero para navegar as complexidades do custo Brasil. E a chave mestra para decifrar Hortolândia é a sigla PPB, Processo Produtivo Básico. Para o leigo, pode parecer só burocracia. Na prática, é um conjunto de mandamentos de engenharia de produção definidos pelo governo que, se você seguir à risca, te dá isenções fiscais massivas de IPI e outros tributos. Sem dominar o PPB, é tecnicamente impossível ser competitivo em preço no mercado brasileiro de hardware. Ponto final. E o PPB é muito mais do que só parafusar uma tampa de plástico. A legislação exige etapas que agreguem valor de verdade, o que força um investimento gigantesco em capital e conhecimento técnico. A etapa mais crítica, o coração do PPB para computadores, é a montagem de placas de circuito impresso, o famoso processo de SMT, ou Surface Mount Technology. Isso significa que a Dell é obrigada, por lei, a importar as placas de circuito nuas, sem componentes, e ter dentro de Hortolândia linhas de montagem robotizadas caríssimas, as Pick and Place, que aplicam pasta de solda com um stencil, posicionam milhares de componentes SMD minúsculos, resistores, capacitores, chipsets, e passam essas placas por fornos de refusão com curvas de temperatura controladas com precisão de décimos de grau. É uma operação de altíssima complexidade. Só depois disso é que vem a montagem final, os testes de burn-in que estressam a máquina por horas para detectar falhas precoces e a integração de software com a serialização final. Cada um desses passos é auditado de perto por fiscais do governo. A capacidade de fazer isso aqui no Brasil, em alta escala e com a qualidade necessária para um servidor PowerEdge, por exemplo, é o que separa gigantes como Dell e Lenovo de marcas que dependem de importação ou de manufatura terceirizada com menos controle. E o impacto financeiro de dominar o PPB é brutal. Esse número na tela é o motivo de tudo. Se a Dell ou qualquer outra empresa decidisse simplesmente importar um notebook G15 totalmente montado da sua fábrica na China, a cascata de tributos, imposto de importação, IPI cheio, ICMS, PIS/COFINS ia deixar o produto entre 40% e 60% mais caro para o consumidor final. A operação de Hortolândia, portanto, não é uma escolha estratégica de manufatura, é uma necessidade imposta pela estratégia fiscal do país. O investimento de centenas de milhões de dólares naquela fábrica é, na verdade, um investimento para mitigar a carga tributária. É engenharia a serviço da viabilidade econômica do negócio. Sem o PPB, a Dell seria uma marca de nicho extremo, com preços de Apple ou Razer, inacessível para 99% do mercado. Mas Hortolândia não é só uma fábrica que cumpre tabela fiscal. A Dell usou a planta como um laboratório global para conceitos de indústria 4.0. A unidade brasileira foi um dos projetos piloto da corporação para implementar IoT na linha de produção. Existem sensores em cada máquina da linha SMT, em cada parafusadeira pneumática, monitorando tudo em tempo real. O ganho prático disso é a manutenção preditiva. Imagina que uma máquina de solda SMT começa a variar 0,5 graus Celsius fora do perfil térmico ideal. O sistema alerta a equipe de engenharia antes que um lote de 1.000 placas-mães seja produzido com solda fria, o que seria um desastre de qualidade e um recall caríssimo. E a rastreabilidade é total, granular. A Dell consegue, a partir do número de série do seu notebook, saber o número de série específico do SSD, do módulo de RAM, do lote da placa-mãe e até do lote da pasta térmica que foi aplicada no seu processador. Para a gestão de garantia, isso é um ativo estratégico gigantesco. Se daqui a 6 meses eles descobrem um lote defeituoso de baterias de um fornecedor, a Dell sabe exatamente para quais clientes ligar e fazer a troca antes mesmo que o problema apareça. E quando a gente coloca essa infraestrutura em perspectiva, o cenário competitivo do mercado brasileiro fica cristalino. Olha só essa tabela. Dell em Hortolândia, Lenovo em Indaiatuba. São cidades vizinhas. Elas operam sobre as mesmas regras do PPB, com estratégias logísticas quase idênticas e disputando os mesmos engenheiros. Isso explica por que a briga pela liderança de mercado entre as duas é tão acirrada, quase um empate técnico trimestre após trimestre. A competição ali acontece nos detalhes da engenharia de produto e na eficiência da cadeia de suprimentos. Agora, olha o contraste com a Acer.
A Acer usa um modelo de manufatura terceirizada. Eles não têm a fábrica própria. Eles contratam um gigante como a Foxconn ou a Compal para produzir seus notebooks, geralmente também em São Paulo. Isso dá uma flexibilidade enorme e exige um investimento de capital muito menor. A desvantagem é um controle de qualidade menos direto e uma capacidade reduzida de inovar no processo. A Samsung, por sua vez, tem um modelo híbrido fascinante. Usa os benefícios da Zona Franca de Manaus para a produção de celulares, TVs e monitores e mantém a operação de TI, que é mais complexa, em Campinas. Cada player joga o xadrez do custo Brasil de uma forma diferente, com seus próprios trade-off. E essa estratégia de manufatura nos leva direto ao produto final. Fase 3, o portfólio de consumo. É aqui que a narrativa da Dell se divide em duas. A empresa é um gigante de duas faces. No varejo, ela vende um volume colossal de máquinas, mas é também onde a gente encontra os compromissos de engenharia mais severos e as falhas de projeto mais famosas. É a dicotomia clássica entre o produto de volume, onde cada centavo na lista de materiais é espremido, e o produto de nicho, onde a engenharia respira um pouco mais. Vamos dissecar as linhas Inspiron, a Premium XGP e a controversa série Gamer G. Começando pelo Inspiron, o pão com manteiga da Dell, o carro-chefe de vendas. Durante anos, a crítica principal, e absolutamente justa, era a qualidade medíocre da tela. A Dell insistia em usar painéis com tecnologia TN, Twisted Nematic. São painéis baratos de produzir, mas a qualidade de imagem é sofrível. Ângulos de visão péssimos, cores lavadas. Se você olhasse a tela um pouquinho de lado, as cores invertiam. Era um ponto de falho que qualquer consumidor percebia na loja. Mas, a partir de 2024, a Dell fez um movimento estratégico muito inteligente. Começou a equipar até os Inspiron 15 de gama média com painéis WVA, que é o nome que a Dell usa para painéis tipo IPS, com bons ângulos de visão e, o mais importante, com taxa de atualização de 120 Hz. Isso foi um golpe direto na concorrência, como a Acer, que em muitos modelos da mesma faixa de preço ainda usa painéis de 60 Hz de baixa qualidade. A fluidez de uma tela de 120 Hz ao simplesmente mover o cursor do mouse é algo que até o consumidor leigo percebe na hora. Virou um diferencial de venda tangível, uma melhoria de engenharia com impacto direto no marketing. Agora, subindo na cadeia de valor, a gente chega na linha XPS, o auge do design da Dell. O movimento estratégico mais importante aqui foi a nacionalização da produção. Antes, um XPS era importado como produto acabado, o que, com o dólar e a cascata de impostos, o tornava um item de luxo extremo, muitas vezes mais caro que um MacBook. Ao passar a fabricá-lo em Hortolândia, seguindo as regras do PPB, a Dell conseguiu reduzir o impacto do câmbio e torná-lo significativamente mais acessível para os padrões de um produto premium, claro. Mas essa nacionalização permitiu que o XPS 13, com os novos processadores Intel Core Ultra, chegasse ao Brasil mais rápido e com preço menos proibitivo. O efeito colateral disso é que, ao democratizar o acesso, a Dell também expôs as escolhas de design radicais da linha a um público mais amplo e, por consequência, mais crítico. E é aí que entra a grande controvérsia do trackpad invisível. O design do novo XPS é o minimalismo levado ao extremo. O trackpad não tem bordas físicas, é uma superfície contínua de vidro que se funde com apoio de pulso. Esteticamente, é deslumbrante. Funcionalmente, para um usuário profissional que depende de precisão e velocidade, é um problema ergonômico. A falta de um feedback tátil de onde o trackpad começa e termina gera uma incerteza constante, força o usuário a olhar para a mão. E os problemas vão além da ergonomia. Há inúmeros relatos em fóruns técnicos de zonas mortas, áreas que não respondem ao toque e cliques fantasmas. O sistema não tem um clique mecânico. Ele usa um motor áptico para simular a sensação do clique e depende de drivers muito complexos para interpretar os gestos. É uma camada de complexidade que adiciona múltiplos pontos de falha: o hardware, o firmware do motor áptico e o driver no sistema operacional. É um caso clássico de engenharia de produto, onde a ambição estética do design se sobrepôs às necessidades básicas de usabilidade. A forma venceu a função. E se o XPS tem um problema de usabilidade, a linha Gamer G15 sofre de uma falha de engenharia estrutural crônica e muito bem documentada. Essa citação de um usuário no Reddit é só a ponta de um iceberg gigantesco. O problema da quebra da dobradista do Dell G15 não é um caso isolado, não é uma anedota. É um defeito de projeto sistêmico que se manifesta da mesma forma em milhares de casos, no Brasil e no mundo. O que agrava a situação é a resposta padrão da empresa: alegar mau uso por uma falha que ocorre de forma idêntica em milhares de unidades, geralmente após o primeiro ano de uso. Isso é, no mínimo, questionável do ponto de vista técnico e gera um dano de reputação imenso, especialmente no público gamer, que é extremamente ativo em comunidades online. Vamos à análise forense do problema.
A causa raiz é uma combinação fatal de decisões de engenharia e escolha de materiais. Primeiro, o mecanismo da dobradiça metálica tem um torque, uma rigidez excessiva. É duro de abrir. Segundo, e este é o erro crítico, os pontos de fixação na carcaça de plástico, as pequenas torres de plástico onde as buchas metálicas dos parafusos são inseridas, são subdimensionados. O material plástico, provavelmente uma liga de ABS com policarbonato, simplesmente não tem resistência mecânica para aguentar o estresse repetitivo do ciclo de abrir e fechar a tampa, multiplicado pelo alto torque da dobradiça. Com o tempo, o material entra em fadiga e essas torres de plástico trincam e se rompem, arrancando um pedaço da carcaça. É uma falha previsível do ponto de vista da engenharia. O reparo é caro, porque exige a troca de toda a carcaça, e quando a garantia nega a cobertura, o consumidor fica com um prejuízo enorme. É exatamente nesses momentos que a comunidade de técnicos independentes se mobiliza. O primeiro passo de um técnico ao receber um G15 com a carcaça quebrada, muitas vezes com o cabo da tela danificado junto, é buscar o esquema elétrico e o board view no portal biostimatics.com. Sem esses documentos que o fabricante não fornece, diagnosticar um possível curto na placa-mãe causado pelo rompimento dos cabos é impossível. A demanda por esses esquemas e por componentes de reposição em nossa loja oficial no Mercado Livre para este modelo específico é um indicador claro da escala do problema. Agora, vamos virar a moeda completamente. Saindo do caos do suporte ao consumidor e das falhas de projeto, entramos na fase 4, o mundo corporativo da Dell. As linhas Latitude, Precision e Optiplex. Aqui, a Dell não vende só hardware. Ela vende confiabilidade, estabilidade e, acima de tudo, um ecossistema de serviço que é indiscutivelmente o padrão ouro do mercado. É a outra face do gigante. Para o cliente corporativo, Dell é sinônimo de continuidade de negócio. A certificação MLSTD 810G, que testa resistência a quedas, vibração e temperaturas extremas, não é só marketing, é um requisito em licitações e contratos com grandes empresas. Este slide resume a dicotomia fundamental da Dell. A experiência de pós-venda é um abismo. O consumidor com um Inspiron ou G15 enfrenta um call center generalista, seguindo um roteiro exaustivo, com a constante ameaça de ter a garantia negada sob a alegação de dano acidental. O foco de todo o sistema é contenção de custos. Por outro lado, o cliente com um contrato Pro-Support tem uma experiência completamente diferente. O foco do sistema é maximizar o uptime, o tempo que a máquina fica produtiva. O gestor de TI liga para um número dedicado e fala direto com o engenheiro de nível 2, no Brasil, que pula as etapas básicas. Se um componente precisa ser trocado, o serviço On-Site Next Business Day é acionado. Um técnico vai até o escritório do cliente no dia útil seguinte com a peça na mão. Para uma empresa onde o engenheiro parado custa milhares de reais por dia, essa velocidade vale cada centavo do contrato de serviço. É por isso que a Dell domina o mercado corporativo. O produto não é um notebook, é o SLA. Fase 5. O campo de batalha. Como a Dell se posiciona contra seus rivais diretos no mercado brasileiro em 2025? A gente já viu que a infraestrutura Fabril a coloca em pé de igualdade com a Lenovo, mas a competição real acontece na prateleira. É uma guerra de trincheiras disputada em cada segmento de preço, do notebook de entrada de R$ 2.800 até o workstation de R$ 30.000. E cada concorrente explora uma fraqueza diferente. Analisando a matriz, no segmento básico, o Inspiron 15 tem uma competitividade média. A tela de 120 Hz é um ponto forte, um diferencial técnico real. No entanto, o Acer Aspire 5, seu rival direto, frequentemente aparece no varejo com um preço 10 a 15% mais baixo para especificações equivalentes. É uma briga de margens. No segmento gamer, a competitividade do G15 depende quase que exclusivamente de promoções. O hardware é potente, mas como vimos, o projeto do chassi e do sistema térmico tem falhas. O Lenovo Lock surgiu como um concorrente formidável, com um sistema de refrigeração visivelmente superior que permite que o mesmo hardware entregue um desempenho mais consistente com menos thermothrottling. No Premium, o XPS nacionalizado compete em um nicho contra o ecossistema da Apple. Ajudou, mas ainda é um produto para poucos. E, finalmente, no corporativo, a competitividade do Latitude é altíssima. Não pelo hardware em si, que é similar ao do Lenovo ThinkPad A14, mas pelo ecossistema Pro-Support. O ThinkPad tem uma reputação lendária de durabilidade, mas a estrutura de serviço da Lenovo no Brasil, embora boa, não atinge o mesmo nível de velocidade do Pro-Support da Dell. E o resultado dessa batalha se reflete nos números de market share. A liderança no mercado brasileiro de PCs é uma dança das cadeiras entre Lenovo e Dell.
Os dados mais recentes de institutos de pesquisa como a IDC colocam a Lenovo com uma ligeira vantagem, com uma fatia em torno de 24% a 27%. Mas a Dell está sempre ali, tecnicamente empatada, consolidada no top 3. HP e Acer vêm logo atrás. O que fica claro é que o mercado brasileiro de PCs é, na prática, um duopólio funcional. A escala, a logística e o investimento necessário para dominar o PBB criaram uma barreira de entrada colossal, consolidando o poder nas mãos de quem domina a manufatura local. Para finalizar, a sexta e última fase, o prognóstico. Para onde a Dell e o mercado caminham nos próximos 2 anos? A estratégia está sendo moldada por 2 macro-tendências globais que estão sendo adaptadas à realidade brasileira. A ascensão da inteligência artificial no dispositivo, o AI-PC, e as crescentes exigências de sustentabilidade, ou ISD. São vetores que vão ditar os ciclos de renovação de máquinas nas grandes empresas, que, como vimos, são o principal motor de faturamento da Dell. A aposta no AI-PC é a principal alavanca para o próximo ciclo de renovação. A inclusão de NPUs, as unidades de processamento neural, nos processadores Intel Core Ultra, que já estão sendo montados em Hortolândia, é a base dessa estratégia. O argumento de venda para o setor corporativo é duplo. Primeiro, produtividade, com aceleração de tarefas de IA, como o Microsoft Copilot. Segundo, e talvez mais importante, segurança. O ponto da segurança é crucial. Ao processar dados de IA localmente na NPU, informações sensíveis da empresa, e-mails, documentos, não precisam ser enviadas para a nuvem. Isso mitiga drasticamente os riscos de vazamento de dados. Em paralelo, a sustentabilidade, o ESG, deixou de ser marketing para se tornar um critério técnico em grandes licitações. Comprovar o uso de plásticos reciclados, ter embalagens recicláveis e apresentar relatórios de pegada de carbono são hoje critérios de desempate em grandes contratos. Então, a conclusão da nossa análise forense é que a Dell no Brasil é, antes de mais nada, uma potência industrial, logística e de serviços. Sua força não está necessariamente no hardware isolado de seus produtos de consumo, mas na integração vertical de sua operação, da complexa manufatura em Hortolândia até o serviço de pós-venda corporativo. Comprar um Dell, especialmente no mundo corporativo, não é só comprar um notebook, é comprar uma pólice de seguro para a produtividade chamada ProSupport. É uma aposta na continuidade do negócio. Quando se remove essa camada de serviço de elite, como acontece com o consumidor da garantia básica, o hardware por si só, com seus compromissos de engenharia, enfrenta uma competição extremamente acirrada e, em casos como o do G15, é tecnicamente inferior aos rivais diretos. Isso nos deixa com uma pergunta central. Para o profissional técnico, para o entusiasta, para quem entende de hardware. Essa é a questão fundamental para 2026. A paz de espírito e a segurança operacional de um ecossistema de serviço robusto são suficientes para justificar os compromissos e, em alguns casos, as falhas de engenharia que vemos no hardware de consumo? É uma troca complexa e a resposta varia para cada perfil de usuário. Gostaríamos de saber a opinião de quem nos acompanha. Deixem nos comentários qual marca, talvez a Lenovo, a Acer ou mesmo as marcas de rebrand nacional, vocês gostariam de ver dissecada com este mesmo nível de detalhe em uma próxima análise. Ativem as notificações para não perderem os próximos relatórios.